Olá, meus queridos! Eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós estamos aqui para realizar mais um devocional. Nós estamos realizando um devocional baseado no livro de Salmos e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 93. Então, se você não viu os vídeos anteriores, por favor, corre lá, confere os vídeos que já tem disponíveis aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like, de curtir, comentar, compartilhar com os seus amigos, ativar todas as notificações para você receber todos os conteúdos que serão postados aqui todo santo dia a partir das 6 horas da manhã. Então agora nós vamos falar sobre esse salmo tão especial, que sempre foi um salmo muito especial para mim, muito bonito, que é o Salmo 93. Nós vamos ler o versículo 3 e 4, que são versículos que são muito bonitos aqui. O salmo todo é muito bonito, mas eu não vou ler ele todo, porque eu acho que não vai dar tempo, pra gente tentar dar uma resumida. Então você vai ler na sua casa depois, todo o Salmo 93, que é um salmo de apenas 5 versículos, mas nós vamos ler os versículos 3 e 4, que dizem o seguinte: Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Veja só, o Salmo é poético, é um livro poético, e este Salmo 93, ele é uma ode sagrada, escrita possivelmente em uma situação em que a nação estava correndo algum risco de perigo, algum tipo de problema com inimigos. E aqui a esperança do povo de Deus é renovada a partir da perspectiva de que o Senhor ainda reina, mesmo quando há desesperança, mesmo que o contexto seja desesperançoso e sem perspectiva de renovação de esperança. O reino não é garantia de paz absoluta, mas é esperança de futuro, de glória e vitórias constantes. Então, o Senhor ele não vai nos impedir de ter tribulações e também não vai nos garantir paz absoluta a todo tempo, mas Ele garante que seremos vitoriosos constantemente. E isso nos enche de esperança, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, independente do caos em que estivermos inseridos. Eu disse inicialmente que esse salmo é uma ode sagrada. E o que é uma ode? Entre os antigos gregos era um poema lírico destinado ao canto. E o que é o salmo? Nada mais do que um canto, um poema, não é verdade? Então é uma ode sagrada. Então a ode, esse termo grego, referia-se a este canto. Os gregos são conhecidos por toda a sua poesia épica, que narram mitos, vários mitos e também ações heróicas em favor do povo grego, grandiosas ações heróicas em favor desse povo grego. Quais são exemplos de ode que a gente pode trazer aqui, Aqueles conhecidos cantos homéricos. Então, homérico é relativo a Homero, o autor grego épico, de poemas épicos, autor de livros clássicos como a Ilíada e Odisseia. Eu estava estudando isso também em Antiguidade Clássica, em teologia, eu peguei essa matéria, Antiguidade Clássica, e quando a gente vai vendo ali aqueles detalhes, essas odes, esses poemas homéricos, esses cantos narrativos que se referem a feitos heróicos e mitos de grandiosos nomes, nós podemos comparar a glória de um Deus que é infinitamente mais glorioso do que qualquer feito do povo grego. Então esse Salmo 93, essa ode sagrada do Salmo 93, vai falar sobre a honra de Deus, a honra do seu próprio nome. Sobre os poemas homéricos, a Ilíada, a Odisseia, narra aquela história tão conhecida de Troia. O romance também é bem presente e narra atos heróicos de homens em favor de um povo. Então quando comparamos essas odes com o texto sagrado, com o Salmo da nossa Bíblia, os Salmos nada mais são do que cânticos sagrados hebraicos acompanhados com instrumentos de cordas ou também de instrumento de sopro, que nesse Salmo 93 faz menção à majestade de Deus, aos feitos heróicos de Deus. Então veja só essa contraposição com as odes gregas, que falam de feitos heróicos de homens em favor de um povo, e aqui no Salmo 93 nós vemos um salmo narrando as majestades e glórias de um Deus que faz feitos heróicos em favor dos homens. Então não são os homens que se defendem, porque Deus ele é a glória de si mesmo, ele age em favor da glória de seu nome. Porque as glórias da Grécia passaram, as glórias ditas nos cantos homéricos, elas findam, mas a glória do Senhor é eterna. Este salmo, ele vai enaltecer o reino de Jeová. Barton Boucher diz que as primeiras palavras deste salmo parecem indicar uma manhã de calmo descanso após uma noite de tempestade em um dia de calmaria após
o tumulto da batalha. Então, sim, esse salmo ele nos faz pensar que algo está acontecendo, uma movimentação, alguma batalha está acontecendo ali. Quem guerreia as nossas batalhas não somos nós. Quem guerreia as nossas batalhas é o próprio Deus. O reino de Deus, a glória de Deus, diferente da glória humana, é um reino que tem sim glórias passadas. Nós temos aqui na Bíblia inúmeras glórias passadas acerca do reino de Deus, mas também é garantia de glória futura quando nós olhamos para o Novo Testamento e também para o livro de Apocalipse. Então temos glórias passadas, mas também temos esperança de glória futura. Você pode refletir não só nessas questões bíblicas, né, mas também na sua vida, na nossa vida. Quantas vezes Deus nos guiou? Quantas vezes Deus guiou você, protegeu você, livrou você na sua história no passado? São glórias passadas, mas Ele ainda assim garante glória futura, de uma vida cercada de proteção, se você tiver comunhão e compromisso com Ele, uma vida cercada de vitórias, se você pleitear as guerras do Senhor também, com Ele gerenciando a sua vida, né, e guiando os seus passos segundo a vontade dEle, não a sua. E também a maior glória do crente, que é a esperança da volta de Jesus. Então o reino de Deus revela a glória futura, não só vive de glórias passadas, como reinos da Grécia, reino de Roma e tantos outros impérios por aí. Charles Spurgeon diz: esperamos pelo dia do Filho do Homem, em que o Rei imortal e todo-poderoso se posicionará em seu glorioso e elevado trono para ser temido na grande congregação e admirado por todos aqueles que creem. Aqui no versículo 2 deste salmo diz: desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Desde a eternidade, do hebraico, quer dizer desde então. É um termo que se refere a desde então. Uma frase hebraica para significar uma eternidade sem começo algum. Provérbios 8 vai falar sobre a sabedoria de Deus. E esse capítulo de Provérbios 8, ele fala sobre uma sabedoria que é eterna, que ela também não tem início nem fim. No versículo 22, especificamente, vai falar sobre isso. E esse capítulo de Provérbios 8 fala da eternidade da sabedoria de Deus e usa características humanas ali naquele capítulo como figura de linguagem para descrever a sabedoria como sendo uma pessoa. Então o versículo 22 diz: o Senhor me possuía no início de suas obras, desde antes suas obras mais antigas. Então esse termo aqui, desde então, o Senhor é eterno, desde a antiguidade. Desde então, o seu trono já é firme e estabelecido, nos garante mais uma vez a glória de um reino que não tem fim. John Diodet, que é um teólogo, ele diz que eternidade sem fim, aqui nesse versículo 2, é definida por outro termo, que também significa algo como até então. Então, o reino do Senhor é desde a eternidade, desde então e até então. É um reino eterno sem começo e sem fim. Ele é desde então e até então. Ele é contínuo, perene. Então tudo isso nos faz pensar que passam-se as glórias homéricas, mas permanecem eternamente as glórias ditadas pelos salmistas, que são glórias descrevendo a majestade do nosso Deus. Charles Spurgeon diz: todo salmo é profundamente impressionante e é calculado para consolar o aflito, reafirmar o atemorizado e assistir o devoto. O Senhor que é tão grandioso e grandioso Rei, reine para sempre sobre nós. Não desejamos questionar ou restringir o seu poder. Tal é o seu caráter, de modo que nos regozijemos ao ver o Senhor exercer os direitos de um monarca absoluto. Todo o poder está em suas mãos e nós nos alegramos. Que assim seja. Hosana, Hosana, ele finaliza dizendo. Então, esse salmo vai falar sobre a gloriosa majestade de Deus. O Senhor é a maior glória que existe. Existe ali uma defesa em favor de uma causa, mas o Senhor, Ele defende as nossas causas para a glória do seu próprio nome. Não por causa de nós, porque nós nunca vamos merecer absolutamente nada, mas devemos reconhecer a glória do Senhor em cada uma das situações para que Ele seja glorificado. E quando nós reconhecemos a majestade de Deus, independente da luta, independente daquele turbilhão de ondas que estão levantando sobre você, como foi dito aqui nos versículos 3 e 4, independente disso, que você saiba reconhecer a majestade de Deus para que a glória dele se manifeste e o milagre seja concretizado na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por este salmo tão rico, tão maravilhoso, esse poema tão lindo.
Jesus, se nós compararmos a sua glória a qualquer glória existente, não pode se equiparar, não pode se igualar, porque o Senhor vai muito além. O Senhor vai além do que nós podemos ver, fazer. O Senhor vai além de toda a glória humana e de tudo que a mão humana pode construir, por mais heróico que seja o ato humano. O Senhor pode ainda ser um herói ainda mais excelente sobre a nossa vida. Então venha, Jesus, que sejamos o trono da sua glória, que sejamos o trono da sua majestade, que o Senhor venha manifestar na nossa vida o seu poder e que o Senhor possa efetuar e construir em nós o milagre que tanto precisamos, e que essas ondas, essas vagas, esse turbilhão que se levanta, esses rios, Senhor, o bramido dos rios, o bramido das águas, o fragor das águas que vem sobre nós, seja destruído pelo Senhor que reina nas alturas e que é mais poderoso do que o bramido das águas e mais poderoso do que os vagalhões do mar. Em nome de Jesus, visita a vida dessa pessoa e que essa palavra possa ser completa no coração dela. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada a você que continuou comigo até aqui. Não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar com um amigo, ativar todas as notificações. Tem vídeo aqui todos os dias, 6 horas da manhã. E assista também os outros vídeos. Me siga nas minhas redes sociais. E um beijo e até amanhã.